Fala galera, começando aqui o primeiro vídeo do canal. E hoje nós vamos trazer o pacotão de notícias do Corinthians. Vamos lá, primeiro começando pelas contratações confirmadas. Primeiro, o Corinthians fechou sua primeira contratação para a temporada 2017. Trata-se do atacante Luigi, revelação do CRB de Alagoas. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador se apresentará ao Timão no fim do ano. O clube comprará 70% dos direitos econômicos do atacante de 20 anos. Inicialmente o Timão pagará por 40 e por alguns meses quitará os outros 30. Os valores não foram revelados pela direção. Ao todo 6 gols na Série B, Luigi chegará ao Timão como uma aposta de sucesso para o futuro e será colocado em um processo de adaptação ao novo clube. Ele chamou a atenção da comissão técnica e dos dirigentes pela movimentação pelos lados do campo e pela boa capacidade de finalizar. Então esse foi o primeiro reforço do Corinthians para 2017. Vamos lá para o segundo. O segundo reforço do Timão é o atacante Jô. Ele tem fim confirmado como novo reforço do Corinthians para a próxima temporada. Ele havia sido aprovado pelos exames médicos e aproveitou os últimos dias em Belo Horizonte. Aos 29 anos, o atacante estava no Jiangsu Suning da China. Revelado no Timão em 2003, Jô é o jogador mais novo a ter atuado pela equipe profissional. Com apenas 16 anos, é também o jogador mais novo a fazer um gol pelo Corinthians naquela mesma temporada. Campeão brasileiro em 2005, ele tinha o carinho da torcida justamente por ser prata da casa, o prato da casa. Ele deixou o clube com 115 jogos e 18 gols. Então esse é o segundo reforço do Corinthians para 2017. O terceiro possível reforço, o meia Wagner. Já não tem contrato mais com o Tianjin TD da China. Nos últimos dias, os advogados do jogador de 31 anos acertaram a rescisão do vínculo que era válido até o fim do ano que vem, situação que abre caminho para um acerto. Ele já está totalmente livre, confirmou o empresário João Sérgio, que trabalha com ele. Pai de 2 garotos de 5 e 7 anos, Wagner tem como prioridade voltar a jogar no Brasil. Ex-jogador de Cruzeiro e Fluminense, o meia já está em Belo Horizonte, onde vive sua família. Na China, desde julho de 2015, ele perdeu espaço nos últimos meses com a chegada do técnico português Jaime Pacheco, contratado em agosto. O comandante apostou em outros estrangeiros, tirando espaço do meia no elenco. Sem jogar desde junho, somou apenas 11 jogos na temporada com 1 gol marcado. Assim como foi com o Jô, o negócio não viveria grandes cifras, o que desperta grande interesse no Timão neste momento de crise. Então esse daí, galera, é o terceiro possível reforço, que ainda não foi confirmado oficialmente, mas já está planejando contratá-lo. Agora vamos para os rumores. O primeiro rumor aqui do Timão é o Gabriel do Palmeiras. A direção do Corinthians trabalha em conjunto com o treinador Oswaldo de Oliveira no planejamento para a próxima temporada. Entre as posições identificadas como carência está do volante para qual Oswaldo indicou o nome do palmeirense Gabriel Giroto, de 24 anos. Desde que retornou de cirurgia no joelho em agosto, o volante não conseguiu ter a mesma sequência que havia tido no ano passado, antes de se machucar. Na última partida dele foi justamente contra o Corinthians, no dia 17 de setembro. Foram apenas 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, além de Gabriel, tem Thiago Santos, Arouca, Matheus Salles, Jean e Rodrigo para a posição. Além deste grupo, Cuca conta com Tietê e Moisés, 2 atletas intocáveis no elenco. O nome de Oswaldo de Oliveira tem significado especial para Gabriel Giroto sob o comando dele. O volante despontou no Botafogo em 2013 e colocou o veterano Renato no banco de reservas. Depois, novamente com ele no Palmeiras, foi um dos principais jogadores no Campeonato Paulista 2015, até lesionar o joelho. Então esse aí, galera, foi o quarto possível reforço. Aí esse daqui são apenas rumores, o Gabriel é apenas um rumor. Então vamos pro próximo rumor que pode vir pro Timão. O próximo rumor aqui que pode vir para o Corinthians é o volante Richelli. O interesse do Corinthians na contratação do volante Richelli, conforme informado pelo Lance, há 2 semanas, não esfriou ou foi esquecido. As conversas seguem em andamento, mas o Timão deve apresentar uma proposta formal, apenas depois do fim do Campeonato Brasileiro, e especialmente da eleição presidencial do Sport, clube que detém 50% dos direitos econômicos do jogador e elegerá seu novo mandatário em 6 de dezembro. As indefinições nos rumos dos 2 clubes para 2017 atrapalham a negociação com o Richelli. O Sport vê o jogador de 25 anos como importante para o elenco, mas sabe que pode lucrar com sua venda, e ainda não tem um novo presidente eleito para definir questões internas. Já o Corinthians deseja o jogador aprovado por analistas e comissão técnica, mas depende da classificação para a Libertadores do ano que vem para definir seu grau de investimento.
O que dá esperança ao Corinthians na negociação, que já é considerada difícil internamente, é que um grupo de investidores detém 50% dos direitos econômicos de Richelli. O clube pensa em comprar parte da empresa e parte do esporte e até oferecer jogadores em troca ao clube pernambucano. Uma das alternativas estudadas pelo Timão foi Marlone, mas o atual bom momento do camisa 8 esfriou a possibilidade. O próprio jogador não deseja a transferência. Richelli trabalhou 6 meses com o técnico Oswaldo de Oliveira, que deu o sinal verde à contratação. O técnico, aliás, já havia recomendado a contratação do jogador antes de comandá-lo. Quando treinou o Palmeiras, o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, está à frente das conversas com o esporte. Os investidores representantes de Richelli, mas o clube não pretende se manifestar publicamente sobre o assunto por conta do momento do Timão no Campeonato Brasileiro. Então esse daí foi o segundo rumor que pode vir pro Timão, galera. Então vamos aqui pro terceiro rumor. O terceiro rumor aqui é Hernando, zagueiro do Internacional. Hernando, de 28 anos, surge como um dos nomes de interesse do Timão para a próxima temporada. Ele participou do polêmico lance com Romero na partida de quarta-feira. Depois de contratar os atacantes Jô e Luigi e encaminhar um acordo com o meia Wagner, o Corinthians mira agora a defesa. Um dos alvos do Timão para a próxima temporada foi o personagem na vitória por 1-0 sobre o Internacional, na última quarta-feira em Itaquera. Trata-se do zagueiro Hernando, de 28 anos. O jogador está na mira da diretoria desde o início da temporada, quando o Corinthians ainda buscava substitutos para Gil e Felipe negociados. O nome do defensor chegou a ser aprovado pelo técnico Tite na ocasião, mas as conversas não avançaram. Agora a possibilidade de um Internacional ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro faz o Corinthians voltar a ficar de olho no defensor. Caso a queda seja mesmo rebaixado, a tendência é de que o clube gaúcho faça uma reformulação no elenco e aceite negociar com alguns atletas. O problema, porém, está novamente na dificuldade do Corinthians para investir dinheiro nas negociações. O clube não terá uma grande soma em caixa para adquirir direitos econômicos e vem dando prioridade a jogadores livres ou transações que possam envolver seus atletas. Esse é o mesmo obstáculo que o Timão enfrenta para se aproximar do zagueiro Luan do Vasco. O clube do Rio de Janeiro quer 14,2 milhões na cotação anual, com 60 direitos econômicos do jogador, valor muito alto considerado. Então esse daí pode ser o possível quarto reforço do Corinthians, galera, o zagueiro Hernando do Internacional. Vamos agora para o quinto possível reforço do Corinthians. O quinto rumor aqui do Timão é o William Potker. Com o setor ofensivo em baixa, o Corinthians está planejando para a próxima temporada que contratar o atacante William Potker, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. No portal Wall Sports, o Corinthians já queria a contratação do jogador no início dessa temporada, onde ainda estava disputando o Campeonato Paulista. Nessa época, o atleta estava jogando no Linense e balançou as redes adversárias em 7 oportunidades. Até o momento, William Potker disputou 25 partidas vestindo a camisa da Macaca e soma 12 gols marcados, sendo que 11 foram pelo Campeonato Brasileiro desta temporada. O grupo Elenco Esportes é responsável pela carreira do atleta e há alguns dias o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, iniciou as conversas para tratar a possível transferência do atleta. Então esse daí é o possível quinto reforço. Vamos para o sexto possível contratação do Corinthians, que é mais um rumor. O próximo rumor aqui do Timão é o atacante Valdívia do Internacional. O principal jogador do Internacional nas últimas 2 temporadas, o meia Valdívia, causou enorme polêmica após a partida diante do Corinthians em Itaquera, na derrota de sua equipe por 1-0. Requisitado pela torcida alvinegra, o jogador de enorme carisma nas redes sociais solicitou e posou para fotos na arquibancada do lado alvinegro. A imagem caiu nas redes sociais como uma bomba. A torcida do Internacional se revoltou, enquanto a Fiel pediu contratação do atleta. Vale lembrar que a fase do Colorado não é nada boa. Em 17 os gaúchos somam apenas 39 pontos, faltando 2 rodadas para o fim do torneio. O Internacional, inclusive, pode ser rebaixado na próxima rodada, caso empate ou perca sua partida. Então esse daí, galera, foi o possível. Agora é o que os fãs querem, né? Esse daí é o que os fãs do Corinthians querem. Agora vamos para o próximo rumor do Timão. O próximo rumor do Timão aqui é o técnico Claudinei Oliveira. O Corinthians não está mesmo satisfeito com o desempenho de Oswaldo de Oliveira, sob o comando do clube. Mesmo tendo vencido o Internacional na última noite da segunda-feira, o treinador pode deixar o clube ao término da temporada. Nomes começam a circular nos corredores do Parque São Jorge, entre eles o Claudinei de Oliveira, técnico responsável por levar o Avaí à elite do Brasileirão. No clube catarinense foram incríveis 12 vitórias em 16 jogos, sob seu comando.
Com apenas 3 meses de trabalho profissional, disparou com o clube e se firmou no G4 da Série B sem grandes custos. Então esse daí é a próxima contratação possível do Corinthians, o técnico Claudinei Oliveira. Vamos para o próximo rumor aqui do Timão. Agora o próximo rumor aqui é o João Paulo do Santa Cruz. Projetando a próxima temporada, o Corinthians também observa jogadores de times que estão brigando contra o rebaixamento. Tem alguns interessados nele. Teve o Botafogo, como já foi noticiado, o Corinthians, a Ponte e o Real Betis. A do Botafogo realmente tem uma grande possibilidade por conta da Libertadores, mas não fechamos nada e estamos ouvindo clubes, declarou Christian Mânica, empresário do atleta. Então essa daí é uma possível contratação do Timão, é o jogador João Paulo do Santa Cruz. Vamos para os jogadores de saída do Timão. Vamos lá. O primeiro aqui é Rodriguinho. A diretoria do Corinthians não garante a permanência do meia para a temporada de 2017. Na última janela, Rodriguinho não saiu por pouco, mas a chance de transferência aumenta agora, já que o jogador está valorizado e vivendo sua melhor fase no Corinthians. Em agosto, o Rodriguinho ficou perto de um acerto com o Fenerbahçe da Turquia. O jogador também não esconde o desejo de atuar fora do Brasil, principalmente em times da Europa. Se chegar uma proposta atraente para o Rodriguinho, será difícil de segurar o meia do Parque São Jorge. Outro jogador que está de saída aqui no Corinthians é o Cássio, possível saída do Cássio. O goleiro está chateado com a reserva para Walter desde a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira. Quer jogar e é legítimo que tenha esse desejo. Ele mesmo teria manifestado interesse em sair do Corinthians no próximo ano e está mais uma vez na mira do Grêmio. O goleiro acha difícil conseguir uma reviravolta na sua carreira, marcada por falhas recentes, permanecendo no Timão. Dirigentes sondaram o goleiro do Corinthians e grande chance de Cássio deixar o Timão em 2017, que tem contrato até 2019. Então Cássio pode sair do Corinthians em 2017. O próximo jogador que pode sair do Corinthians em 2017 é o Romero. O atacante paraguaio vive a reclamar que não é valorizado pela imprensa e dentro do próprio Corinthians. Por isso sempre se especula sobre uma saída do Timão. Em entrevista, ele não garantiu que ficará em 2017. Seu contrato vai até julho de 2019. O atacante não pode reclamar de espaço. Tem sido titular com o técnico Oswaldo de Oliveira e ainda reconhecido nacionalmente com convocações para a seleção paraguaia. Agora todos sabem que sua estadia no Corinthians visa uma valorização para o exterior e assim se torna uma possível saída de Romero. Esse daí agora é o próximo jogador que pode sair do Corinthians é o Guilherme Arana. Inter de Milão pretende assegurar já em dezembro a contratação do jovem lateral esquerdo do Timão, Guilherme Arana. O Corinthians recebeu no início dessa semana uma proposta da Inter de Milão pelo lateral esquerdo Guilherme Arana. O valor da oferta, por enquanto, é mantido em sigilo pelas partes envolvidas. O blog Ora Bolas apurou que o clube italiano pretende assegurar a contratação da promessa alvinegra já em dezembro. Inicialmente, o presidente corintiano Roberto de Andrade não se animou com a possibilidade de negociar o jogador de 19 anos, mas por causa de problemas financeiros enfrentados pelo clube, poderá ser pressionado e aceitar a transferência. Então é isso, galera. Esse foi o pacotão de notícias do Corinthians. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais notícias. Então, valeu, tchau!